Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser abundante na vida de cada um de vocês. Mais essa oportunidade para compartilhar, para meditar nas Sagradas Escrituras, em mais esse tema, mais este assunto aqui, que eu queria falar um pouco com vocês. Ainda está dentro do que tenho falado sobre a verdadeira igreja, nessa linha de restauração, de voltarmos ao princípio, voltarmos à fé dos nossos pais, e isso inclui também todos os ministérios, né, do indivíduo ao coletivo, sabendo que Deus faz uma obra individualmente em cada um de nós, porém é importante abordar também no coletivo, como estamos falando dessa igreja verdadeira, sabendo que existe apenas então duas igrejas, a verdadeira e a falsa. Estamos chamando a atenção para esta verdadeira igreja, depois podemos falar um pouco da falsa também, mas vendo a necessidade, sentindo uma inspiração de Deus para falar um pouco sobre o ofício do pastor, sobre suas funções, o que é um pastor, para que possa ser de ajuda, quem sabe, para algumas pessoas que não têm esse esclarecimento, que não têm esse entendimento. Acredito eu que a maioria das pessoas que já tem uma caminhada já mais longa na mensagem, creio eu que já tem esse entendimento bem claro. Mas como nós lidamos sempre com novas pessoas que chegam, às vezes existem aquelas antigas mesmo que esquecem, então nós vamos tendo que voltar em alguns assuntos mais iniciais para que possamos evoluir para os assuntos mais profundos, para que possamos aproximar daquilo que está mais, vamos dizer assim, no topo da pirâmide. Para chegar lá, precisamos da base, precisamos que o fundamento esteja bem estabelecido para que não caia, né? Para que esse edifício, essa construção não caia. Então, meus irmãos, se para você, quem sabe isso pareça não ter importância, lembre do que o profeta diz, o pastor estava citando isso, acredito que na quarta-feira, citou outras vezes também, a mensagem Dores de Parto, por exemplo, quando o profeta está falando sobre, acho que a torta de cereja ali, uma das suas preferidas ali, quando encontrava a semente, ele não jogava a semente fora, ele deixava de lado, porque na semente contém vida. Então talvez pareça não importante para você hoje, mas não jogue fora, deixe de lado. Pode ser que amanhã ou depois você venha precisar dessa parte e isso seja importante para você. Então vamos aqui para a leitura base aqui que eu tomei, Ezequiel 34. Vou tomar só os versículos iniciais, você pode ler todo o capítulo, é porque eu vou focar aqui nos pontos principais, trazendo a reflexão para os irmãos aqui que congregamos juntos, aqueles que acompanham também à distância. Creio que alguma coisa aqui vai ser proveitoso para você. Nós temos tido um despertamento, a maioria do povo da mensagem tem tido um despertamento a respeito dos líderes que têm operado
as obras dos nicolaítas, né? Talvez não sejam nicolaítas, mas acabavam tendo, né, esses costumes operando dessa forma. Devido ao início que a mensagem teve aqui no Brasil, a forma que os homens conduziram, já vieram das denominações, trazendo esses costumes para dentro das igrejas da mensagem, então muita gente despertou para esse espírito nicolaita, para toda essa estrutura ali dentro dessas igrejas, os quais esses líderes colocam o povo à servidão. Só que nós temos também situações diferentes, que o povo opera o jezabelismo, que o povo, ao invés de se submeter à liderança do Espírito Santo, porque a soberania da igreja é a soberania do Espírito Santo na igreja. Então, ao invés do povo respeitar aquele ministro, aquele pastor, ao invés do povo utilizar esse ministro da forma que tem que ser utilizada, extrair dele o que precisa ser extraído, né, na área espiritual, eles utilizam aquele pastor para tudo menos para o espiritual. Então, são alguns acontecimentos que, se tratando do povo, né, tudo pode acontecer. Então, nós temos todo tipo. Se tratando dos dias que nós estamos vivendo, Deus tem também nos revelado, aberto os nossos olhos para todos os tipos, todas as ações do inimigo, seja elas das mais simples, das estratégias mais mínimas, até as mais elaboradas. Deus está nos despertando para tudo. Então vamos aqui à leitura das Escrituras Sagradas, Ezequiel capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Então, aqui de cara, nós temos esse quadro que eu citei inicialmente. Os pastores que estão, né, como diz aqui a Escritura, olha, comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então, a maioria dos casos que nós temos, né, porque é tanto no mundo religioso denominacional, quanto no mundo religioso da mensagem, né, das igrejas da mensagem que são apenas religiosas, é esse quadro aí. Os líderes, os pastores apenas estão comendo a gordura das ovelhas, extraindo toda a lã delas, deixando elas zeradas, construindo assim seus impérios, vivendo uma vida de conforto, com carros bons, muitas vezes não só bons, mas luxuosos, enfim, vivendo um alto padrão de vida, de status, demonstrando que realmente arrebatamento é só história para eles, devido a toda a riqueza, a toda a vida de glamour que eles têm buscado aqui nessa terra, não demonstra de maneira nenhuma desejo ou expectativa por arrebatamento e demais promessas, e mais ainda, a palavra do Senhor veio a Ezequiel dizendo: não deve os pastores apacentar as ovelhas? É a última coisa que estão fazendo, né? Colocando aí várias outras prioridades, utilizando, né, dessas ovelhas para alcançarem objetivos financeiros, objetivos profissionais, vamos dizer assim, objetivos de vida, realizações,
mas apacentar as ovelhas que é bom nada. E é claro que essas ovelhas também se encontram nessa situação porque querem, porque Deus tem despertado, né, de várias formas aí. A palavra de Deus tem sido pregada, tem sido dita, tem sido ensinada, e quem tem ouvidos ouça. Agora, o principal acontecimento é esse, o lado dos pastores explorarem as ovelhas e tirar tudo que tem delas e não fazer e não cumprir com o objetivo com o qual eles foram designados. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Temos praticamente em muitos ministérios aí quase que uma ditadura, né? Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Então nós temos visto os lobos cruéis aí que têm se levantado, né? Muitos sim vestidos de peles de ovelhas, mas muitos nem peles de ovelhas estão usando não. Estão explicitamente com suas vestes de lobo devorando as ovelhas sem piedade. Por quê? No próprio texto bíblico aqui, nós já vemos o motivo. Como esses pastores não estão atuando como pastores, não estão... Porque nós vamos ver pela Escritura. O que é o pastor? O pastor é a porta das ovelhas. O pastor é aquele que guia as ovelhas, que alimenta as ovelhas, mas é aquele que fica na porta. O profeta teve essa experiência lá no Oriente Médio. Ele viu que os pastores de outros animais davam ali o anoitecer, já tinha colocado ali os bodes, as vacas, enfim, os outros tipos de animal ali no aprisco, eles iam embora. Mas o pastor de ovelhas não, ele ficava na porta, ele ficava cuidando. Então, o que tem acontecido? Os pastores não têm executado seus ofícios, não estão ali na porta, a não ser para barrar a palavra. Para barrar a palavra, eles ficam na porta. Agora, para estar ali como sentinela, né, como também é outro tipo que se aplica aqui, observando as estratégias do inimigo, se o inimigo tem vindo contra esse rebanho, esses lobos, essas doutrinas erradas, o mundo, a invasão do mundo, a invasão demoníaca, eles não estão ocupados com isso. Estão ocupados com suas vidas naturais, trocar de carro, melhorar a casa, deixar a igreja mais bonita, enfim, de disputar com outro quem é maior, quem é melhor, esse tipo de coisa. Então não estão ocupados com o espiritual, em apacentar essas ovelhas. Então nós vemos esse lado, culpa dos pastores, de todo jeito a parcela de culpa é da liderança e é das ovelhas. Não se tem aí só um lado culpado. A culpa é dos dois lados. Das ovelhas que não estão dando ouvidos à voz do Supremo Pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos trazido o Evangelho, nos mostrado o que é um pastor, o que é a igreja, mostrado tudo. Então, basta nós ouvir o que Deus, o que o Espírito Santo tem dito às igrejas, como ele disse lá em Apocalipse 2, Apocalipse 3, como Jesus disse nos Evangelhos, dar ouvidos à palavra de Deus para que nós possamos exigir um pastor como tem que ser, para que nós possamos também agir como ovelhas, como devemos ser, e todos, tanto a liderança como a ovelha, está posicionada no seu lugar, porque aí sim teremos uma verdadeira igreja. Então, assim se espalharam. Aí nós vemos pessoas dispersas,
mesmo dentro da igreja, mesmo pessoas que estão dentro de igrejas ali, muitas dispersas, por falta de um pastor, mesmo muitas que está ali a figura do pastor, mas não adianta estar só ali ocupando espaço. Não adianta, nós temos vários pastores que ocupam esse cargo, mas não ocupam isso porque foram ordenados por Deus, porque foram chamados por Deus. Eles ocupam aquilo ali porque politicamente ou por conveniência foram colocados ali por outro pastor, ou a questão de hereditariedade, a questão de monarquia, por essas questões, mas não pela vontade de Deus. Na maioria das vezes, o povo não teve ali a soberania, a decisão ali, o direito dado por Deus de escolher aquelas lideranças. Enfim, então são vários fatores aí que nós já pontuamos aqui de começo. Vamos para uma breve oração. Precioso Deus, Pai eterno, nos aproximamos de Ti, contando com Tuas infinitas misericórdias, para nos guiar em toda a Sua palavra, Pai. Como assim o Senhor nos prometeu, nos revelar toda a Sua palavra nos dias que nós estamos vivendo, nos guiar em toda a verdade, assim nós desejamos. Abençoa, Pai, toma o total controle, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos seguindo aqui. Você pode tomar essa escritura aí na sua casa, falando aqui de Israel, mas, como nós sabemos, as escrituras, na maioria das vezes, não se cumpre apenas uma vez, né? E estamos falando hoje do Israel espiritual, como nós aprendemos com o profeta. Então, se você acessar o Estatuto do Tabernáculo Brana, eu tomei aqui só um parágrafo para falar do ofício do pastor. Você pode acessar aí na sua casa, encontrar aí na internet. Diz assim: o ofício do pastor é conduzir e agir de acordo com qualquer programa de que ele acredita ser de acordo com o plano de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para o tabernáculo Brana. Ele assume a suprema autoridade e se encontra na promoção do bem-estar espiritual da igreja. Então, nós vamos ver o profeta falando na ordem da igreja, por exemplo, está dizendo aqui que o pastor assume a suprema autoridade. Ele assume a suprema autoridade e o profeta fala em vários lugares, mas, por exemplo, na ordem da igreja, que eu vou ler aqui, que é uma citação que eu trouxe, que enquanto ele estiver do lado da palavra, fique do lado dele, que a palavra é o absoluto. Ou seja, nós devemos observar o quê? O pastor é a suprema autoridade na igreja, sim, representando o Espírito Santo ali, representando o cabeça. Enquanto ele esteja ao lado das Escrituras, ele vai ser a suprema autoridade. Enquanto ele estiver obedecendo a palavra de Deus, a partir do momento que ferir a palavra de Deus, aí não vai ser autoridade para você. Aí, claro, você procure seu pastor, converse com ele. Se de tudo ele não aceitar, aí fique com a palavra de Deus. E mais um detalhe aqui, que ele se encontra na promoção do bem-estar espiritual da igreja. Então, meus irmãos, vocês que têm dificuldade em entender isso, coloca tantas outras atividades, tantos outros compromissos para o pastor, o compromisso dele, a obrigação dele, a responsabilidade dele é na promoção do bem-estar espiritual da igreja.
Então ele deve ser o cabeça, coligada com a junta de diáconos, conselho curador do próprio corpo da igreja, agindo em sabedoria para levar Deus aos santos, manifestando amor para todos os santos e suas cargas, realizando-se em servidão perfeita de que Deus chamou e colocou a agir. Então, só um parágrafo aqui do Estatuto do Tabernáculo Branham. Bom, só aqui a gente já poderia ter um bom entendimento, uma boa conclusão do assunto. Ofício do pastor: promover o bem-estar espiritual da igreja. Não é o bem-estar natural. Ah, pastor, preciso de um botijão de gás. Ah, pastor, preciso que leve minha filha na escola. Ah, pastor, preciso que me busque não sei aonde. Ah, pastor, isso, aquilo e aquilo outro. Fugiu do bem-estar espiritual da igreja, está fora das atividades relacionadas ao pastor, está fora de suas obrigações. Agora, o pastor precisa se colocar no seu lugar. E por mais bondade, por mais humildade, por mais servidão que exista, precisa estar de acordo com o que as Escrituras, o profeta nos ensina. Senão, vai estar sendo bom com as pessoas, vai estar agradando as pessoas vão estar satisfeitas com um mordomo, com um servo, com alguém que faz tudo para elas, mas a função principal, promover o bem-estar espiritual da igreja, não vai estar acontecendo. Agora, se vai por essa linha de promover o bem-estar natural, mostrando esse quadro que acontece, talvez não é muito comum como o quadro ali que eu li em Ezequiel, do pastor que explora das ovelhas, mas também acontece, irmãos, as ovelhas que exploram do pastor, acontece. Então, a gente sabe que todo ajuntamento tem 3 classes de crente. Então tem aquela classe de crente incrédula, aquela classe de crente carnal, manufaturada também não deixa de ser carnal. Então essas duas classes aí, porque a espiritual, essa classe cristã, ela vai estar preocupada com o pastor exercer essa função aqui, o bem-estar espiritual. Agora as outras duas demais classes, não. Elas estão preocupadas com o seu bem-estar natural. Então o pastor precisa fazer esse filtro. Ele precisa ter esse posicionamento de agir como um pastor, não só no ensinamento da palavra, não só na pregação, não só nessas funções, mas no agir, mas no momento de cortar esses vínculos, no momento de cortar de eliminar essas práticas, porque muitas vezes as pessoas não vão entender com o que é através do que é falado. Oxalá a maioria das pessoas, oxalá a gente fosse entendido apenas com o que é falado, com o que é pregado. Mas infelizmente não é assim. Muito mais é entendido com o que nós fazemos. Então, é complicado para o pastor, para as pessoas também, que já vêm nesse costume, que já vêm com esse comportamento, quem sabe já de muitos anos, que veio de outra igreja assim e já vem acostumado assim, é complicado. Mas para nós atingirmos
essa verdadeira igreja, para nós atingirmos a nossa posição em Cristo, porque agora já estamos falando um pequeno detalhe aqui. Estamos falando aqui de posicionamento e tudo para atingir adoção e tudo, mas na própria mensagem, irmãos, que o profeta prega, é necessário nascer de novo, utilizando ali João capítulo 3, falando do novo nascimento, né, que é, vamos dizer assim, o básico, né, que, como Jesus estava ali ensinando para Nicodemos, se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus, não tem como entrar no reino de Deus, enfim, não tem como entender nada do reino de Deus. O profeta, nessa mensagem, necessário nascer de novo, ele cita Efésios 4:11, ele usa essa escritura também. Deus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Então o profeta faz uma conexão com essa escritura. Está completamente relacionado o processo de novo nascimento com o quíntuplo de Efésios. E então, até o novo nascimento, até essa questão de ser introduzido no reino de Deus é afetada se o pastor não está na sua posição. Se o pastor não está na posição que Deus designou ele para estar, se ele não está cumprindo aqui com o seu papel. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Aí o pastor está cuidando de tantas outras coisas naturais. E por último, apacentar as ovelhas. Aí o que vai acontecer? As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Claro que no caso desse pastor que está sendo explorado pelas pessoas, elas que estão dominando sobre ele. Se submeteu a esse modelo, se submeteu a essa servidão. Agora, você que está ouvindo isso, que não tinha esse entendimento, que ocupava o pastor muitas vezes com tantas outras coisas que não era o bem espiritual. Reflita, porque eu vou encerrar aqui lendo um parágrafo que mostra a responsabilidade que nós temos, que nós, tanto o pastor como nós ovelhas. Então, nós precisamos saber dessas coisas, porque lá na frente, como eu vou ler no final, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim. As almas que não foram alcançadas, como está dizendo aqui, Jesus, Deus para Ezequiel, as fracas não fortaleceste. Então muitas ovelhas, muitas pessoas que estavam fracas na fé e não foram fortalecidas porque o pastor não teve tempo, não teve como lidar com essas pessoas, porque estava ocupado, vai aqui, vai ali. A doente não curaste. Isso pode ser natural, enfermidades e tal, mas também espiritual, principalmente espiritual. As pessoas hoje, o que mais as pessoas sofrem hoje é de doenças espirituais, ansiedades, depressões. Ontem, eu retornando para um irmão que estava tentando falar comigo, da região do Rio Grande do Sul, já tinha tentado suicídio 2 vezes. Ele mais algumas pessoas que ficaram abandonadas, sem pastor. Então imagina, quantas pessoas estão angustiadas, estão enfermas espiritualmente,
precisando de um companheirismo, de uma palavra, precisando de uma assistência pastoral. E aí as pessoas que têm ali o pastor, que poderiam estar usando da forma correta, estão usando para tudo enquanto é coisa, menos o que deveria. E a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes. Quantas pessoas desviadas, paradas na fé, desacorçoadas. Mas como fazer esses atendimentos? Como correr atrás dessas ovelhas? Se estão tão ocupados. Então vê como é séria a situação? Então vamos começar a ler aqui. Isso aqui que eu vou iniciar a leitura agora. Ordem da Igreja. Você pode tomar a de 58 se quiser, mas eu já peguei a de 63, já pregada ali depois dos selos. O profeta trouxe alguns esclarecimentos ali, um pouco de mais luz ali, mas claro, todas as duas são válidas, mas eu trouxe aqui a de 63. Então uma perguntinha bem importante que tem ali, que ocupa muito, né? As pessoas sabendo, né, que o pastor é bom, que o pastor tem aquele coração de mãe, então vão no pastor para isso. Mas se falta a instrução, então está aqui a instrução. Eu acredito, eu entendo que todos nós deveríamos ler a ordem da igreja. Várias vezes na igreja é colocada a fita ali para tocar da ordem da igreja, mas todos os cristãos dessa mensagem deveriam ter conhecimento da ordem da igreja. Porém, a gente ainda vem e traz aqui alguma coisa para ajudar. Mas eu vejo como obrigação de todos nós conhecer a ordem da igreja. Como deveria atuar a igreja ao buscar ajuda financeira para alimento e roupa? O que deveria fazer a igreja? Agora nos damos conta que a igreja é responsável pelos seus, por nossos membros aqui na igreja. Então, se surge a necessidade de alguém lá de não sei aonde, o profeta está dizendo que nos damos conta que a igreja é responsável pelos seus. Somos totalmente responsáveis até onde tenhamos necessidade para supri-las. Somos responsáveis pelos nossos, isto é, membros firmes e constantes deste tabernáculo que vivem e adoram conosco. Não sempre tem pessoas que aparecem, que ligam para o pastor, que nem congregam, que o profeta está dizendo aqui, que são firmes e constantes. Membros firmes e constantes deste tabernáculo, que vivem e adoram conosco. Então, pessoas que não são firmes e constantes, que não congregam, neste aprisco, não temos obrigação de ajudá-las. Isso é o que diz o profeta William Branham. Não somos instituição de caridade. Nós não damos conta de ajudar nem os nossos, como é que nós vamos ajudar os outros? Primeiro a gente tem que ajudar os de casa. Depois que a gente deu conta dos de casa, aí sim, aí podemos ver o que podemos ajudar os demais. Estamos obrigados para com eles como nossos irmãos e irmãs, que têm provado ser nossos membros nesta Assembleia. Que têm provado. Então, essas pessoas que são firmes e constantes, essa própria mensagem, a ordem da igreja, você vai ver o profeta dizendo, pessoas que são frequentes, que frequentam os cultos, que participam dos cultos, e também com seus dízimos e ofertas. Então, que são realmente participantes. Agora,
compreendemos que há milhões sem alimento nesta noite. Então, se a gente fosse ajudar todo mundo, né, milhões de pessoas sem alimento, sem roupa, e queríamos poder ajudar o grupo completo, fazer tudo o que pudéssemos. Porém, financeiramente não podemos fazer isso. Né? Não podemos fazer isso. Não podemos sustentar o mundo inteiro, porém estamos obrigados com os nossos. E creio que isso, então, se nos fica algo que você queria contribuir com as pessoas que não são membros aqui desta igreja, algo que vocês queiram dar-lhe, deve ser submetido à junta de diáconos. Os diáconos são os únicos que têm que enfrentar esta oposição, melhor dizendo, a este problema. Então, meus irmãos, não é levar isso ao pastor, é levar aos diáconos. Esses tipos de problemas, de questões, é levado aos diáconos. E os diáconos vão avaliar, vão tratar destas questões. Está aqui o profeta dizendo, parágrafo 12. Aí o profeta cita a Bíblia, né? Como sempre, profeta escriturístico cita a Bíblia. Porque na Bíblia, quando alimento e roupa vinha disputa, e assim por diante, por que eu já coloquei de cara isso aqui, né? Alimento e roupa? Porque é das principais questões que aparecem, né? Em todas as igrejas. Isso aqui é geral, até nas denominações. Enfim. Todos os ajuntamentos enfrentam esse tipo de problema. E, de novo, lembrando que em todo ajuntamento se reúnem essas três classes, todo mundo sabe que tem pessoas que vêm para a igreja para poder escorar ali mesmo, para poder conseguir as coisas. Principalmente, irmãos, tem que lembrar que a gente vive no Brasil. O espírito que opera aí nessa nação, de bolsa disso, auxílio daquilo, as pessoas quer só ali escorar. Né? Não quero aqui usar outras palavras mais pesadas, mas os irmãos sabem. O espírito que opera aí na maioria das pessoas não quer trabalhar, não quer se esforçar ali, quer vir, às vezes, com um monte de criança, e a igreja é obrigada a sustentar todo mundo. Não é assim. Não é assim. No livro de Atos, chamaram os apóstolos com relação a isto, e eles disseram: vão e busquem vocês mesmos, ponham varões de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, para que atendam estas coisas, porque nós persistiremos continuamente na oração e na palavra de Deus. Então, eu coloquei a escritura aqui, acho que está depois dessa citação ali. O profeta cita a escritura, porque mesmo na igreja verdadeira, o qual estamos desejando voltar a esta igreja do Pentecostes e tudo mais, tiveram esses problemas, né? Se tratando de gente, né, ali os gregos discutindo com os judeus, porque estava ali faltando assistência para eles ali, as viúvas e tal, questão das mesas. Os apóstolos se reuniram, como nós vamos ler ali, e então os ministros continuaram cuidando da parte espiritual e, através do voto da igreja ali, reuniu a igreja, estabeleceram os diáconos para cuidar dessa parte de alimento, roupa, esses problemas, essas necessidades que vêm surgindo na igreja. Então, não se deve procurar o pastor, deve-se procurar as pessoas responsáveis, os diáconos. Aí temos também os administradores, como nós vamos ler aqui alguma coisa sobre. Então, tem que se procurar essas pessoas.
E não é obrigação do pastor dedicar-se a buscar a comida e assim sucessivamente. Que isso o façam os diáconos. Então, o profeta é bem claro. E não é obrigação do pastor dedicar-se à busca e à comida e assim sucessivamente. Que isso façam os diáconos. Não são os administradores. É ofício dos diáconos fazerem isso. E então isto deve ser. Recorde que na Bíblia eles estavam contribuindo com os seus. Entre os judeus e os gregos surgiu a disputa, que uns estavam beneficiando-se um pouco mais que os outros, mas era gente que havia vendido todas as suas herdades e as deram à igreja para seu sustento, e então que se dividisse entre eles em igualdade. E surgiu certa pequena disputa, e foi aí onde obtivemos nossos primeiros diáconos. E uma de suas obrigações é fazer isso. Então ali as pessoas estavam exigindo também porque eles tinham repartido, tinham vendido suas propriedades, seus bens e colocado ali na igreja, né? Agora hoje as pessoas nem participam da igreja e quer ainda que a igreja ajuda, né? Veja como a coisa mudou, né? Ali as pessoas estavam exigindo porque elas tinham dado, que elas tinham doado. E necessitava que aquilo fosse bem organizado, porque agora o sustento delas estava ali. E hoje? Que as pessoas aparecem, simplesmente olham para aquele pastor, para aquela igreja, como um ponto de ajuda, como um lugar para aproveitar e explorar. São oportunistas. O pastor não sabe dizer não. Aquela prestação que eu fiz para comprar uma televisão maior, para trocar de carro. Agora vou na igreja que a igreja me ajuda, que o pastor me ajuda. Quantas coisas hoje que nem é questão de alimentação e roupas, não. Porque alimentação e roupas estamos falando de necessidade. Aí se para necessidades básicas, essenciais, deve procurar os diáconos, e essas circunstâncias que as próprias pessoas acabam se envolvendo, endividamentos e isso e aquilo, que nem necessidades são. E esse tipo de coisa? Creio que devemos ter cuidado de nossa própria gente. E qualquer queixa, dirija-se ao presidente da junta de diáconos e seja recebido por este e veja o que eles podem fazer a respeito. Então, ali no corpo do diaconato, tem ali uma liderança dos diáconos, né, para ter aquela referência ali, procure o irmão fulano de tal. E ele vai avaliar a situação. E todas as coisas relacionadas com roupas, alimento e ajuda financeira ou o que for, tem que vir aos diáconos. Por quê? Aparece gente de todo tipo. Aparecem solicitações de todo tipo. E o diácono vai fazer esse filtro. Vai fazer esse filtro. Tem situações que eles vão na casa da pessoa, vai ali analisar. Logo, quando os diáconos decidirem o que vão fazer, então o apresentam ao tesoureiro para ver se ele o pode fazer nesse momento. Pagar certa quantidade de dinheiro ou comprar esta roupa ou o que for. Porém, a junta de diáconos é que tem que ver com isto, não os síndicos, nem o pastor. Os síndicos aqui,
poderiam ser os administradores. Então, veja, roupas, alimento, e todas essas necessidades, né, que costumam aparecer. O profeta aqui nessa mensagem mesmo fala a respeito de alguém que o procurava, se dizendo ser um ministro lá, não sei da onde, e que estava viajando, o pneu do carro furou e tal. Aí o profeta, às vezes, tinha terminado ali uma campanha, estava ali com um dinheirinho ali, ia, ofertava para essa pessoa, depois ia saber, o cara estava mentindo, nem era de ministro nem nada, já tinha dado golpe em outras igrejas, porque já tinha passado em outras igrejas, contado a mesma história ali, feito mesma invenção. E aí o profeta, com aquele coração, né, tão bom e tal, ajudava as pessoas, aí caiu nesse golpe, depois ficou sabendo e tal, e ele dando esse testemunho, dando esse exemplo, né, porque aconteceu com ele também. Então ele também aprendeu com suas próprias experiências. Se não, precisa ter esse filtro, precisa passar esse processo aqui, porque senão, infelizmente, não se pode contar com o senso das pessoas. Não se pode contar com a boa-fé das pessoas. Porque se tratando de gente, nós temos os verdadeiros, temos os espirituais, mas temos manufaturado, tem os incrédulos. E principalmente, se souber, que o pastor fulano de tal é bonzinho, que o pastor fulano de tal ajuda. Como que as pessoas veem a igreja hoje? Uma instituição filantrópica. Uma instituição, vou ali, vou ser curado, vou ali, vou ganhar a cesta básica, vou ali, vou ser ajudado. Vou ali, vão pagar minhas contas atrasadas, vão dar um botijão de gás, uma caixa de leite. É só assim que as pessoas veem a igreja hoje. Quantos de nós aí, se você para num semáforo, uma sinaleira, vem um pedinte. Se você desce do carro ali para estacionar em algum lugar, vem o pedinte e olha, principalmente se você está com a esposa, está com a irmã, com cristã, ali já olha a vestimenta e já vem te pedir. Você já é obrigado a ajudar com dinheiro porque você é crente. Se não ajudar, Deus não está em você. Aí olha para o cidadão ali, vê que está mentindo. Aí você oferece, então vamos ali na padaria, no restaurante, no estabelecimento ali, eu compro a comida para você. Aí não quer o dinheiro. Então, hoje a gente mesmo está tendo que fazer esse filtro, não dá para você sair ajudando na rua todo mundo que te pede. Parágrafo 16. Agora, isto caberia ao pastor aqui, veja, porque ele, aqui, nesse parágrafo 16 aqui, era uma pergunta em relação às línguas, se as línguas estranhas tinham que ser falado antes da pregação. Então, alguém tirando uma dúvida a respeito de línguas estranhas, e aí o profeta responde agora, olha, afinal de contas, né, o pastor está encarregado da parte espiritual, ele é a cabeça disso. Diáconos são os policiais na igreja, para manterem a ordem, cuidarem destas coisas, alimentar os pobres e assim por diante. Os administradores estão encarregados das finanças e do edifício. É disso que eles devem cuidar. Então, isso também está lá no Estatuto do Tabernáculo Brana, o irmão Brana fala sobre cada ofício, administrador, tesoureiro, diácono, explica cada um a função. Eu quis trazer aqui só do pastor, mas nesse parágrafo aqui o profeta já dá
um resumo aqui, né, falando dos administradores. Então, por exemplo, alguma obra, alguma reforma, algum conserto, alguma troca de alguma coisa que precisa ser feita na igreja, os administradores são responsáveis por isso. Ah, estragou isso, precisa de fazer aquilo. Ali na loja, né, na construção ali da igreja, os administradores. E aí os administradores, juntamente com o tesoureiro, que cuida ali das finanças, né, vai saber, dá para pagar isso agora, não dá, vamos ter que fazer isso mais para frente, vamos ter essa comunicação. Então, os administradores cuidam dessa parte financeira, dessa parte administrativa ali da igreja. E os diáconos, as necessidades, seja de alimento, de roupa, qualquer solicitação que a igreja venha qualquer necessidade que a igreja venha a ter ali, naturalmente falando, eles vão aos diáconos. Claro que os administradores também prestam ali um suporte, mas os diáconos estão além da ordem da igreja ali, de serem os policiais da igreja ali, para manter a ordem, eles estão com essas responsabilidades. Aí o profeta diz, mas o pastor está encarregado da supervisão da parte espiritual. Espiritual. Está bem claro, irmãos, está bem claro que o pastor deve ficar encarregado da parte espiritual. Então, qualquer coisa que foge dessa alçada, que foge dessa parte, não cabe ao pastor. Então, o pastor tem que dizer não, o pastor tem que dizer não posso, estou ocupado, tem que dizer alguma coisa, mas não se envolver com outras coisas que não seja da parte espiritual. E é claro que, se o pastor recebe ali uma ligação de alguém, está com a filha doente, precisa de levar no médico às pressas, alguém ali que está passando mal, não tem um carro ali de outra pessoa disponível para levar, e aí o pastor está ali disponível, claro que não estou dizendo aqui também que vai negar socorro, não é isso, entenda também, né? Não é isso. Agora, o problema é que acostumou tanto com o pastor ser esse severino, vou usar essa palavra que uma irmã citou para mim, é que a primeira pessoa que eles vão pensar vai ser o pastor. Pode ter outros irmãos que têm carro, mas vão lembrar do pastor. Entende, irmãos? Então vamos ser sensatos, vamos ser honestos. Então tem aqueles pastores que o povo mal consegue ter acesso a eles, o povo para ter uma palavra com eles tem que marcar agendar ali uma entrevista. Tem esse lado, tem essa situação. Mas também tem a situação que as pessoas invadem a privacidade do pastor, invadem o espaço dele, não respeitam este ofício. Então veja como a situação é delicada. Então a escritura que o profeta cita, Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria,
aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, Paulo escreveu, por exemplo, a Timóteo os requisitos para o diaconato, né, que os irmãos conhecem, e aqui os primeiros diáconos, praticamente Pedro, né, que acredito eu, ou um dos apóstolos aqui que tomou a frente aqui e falou isso, disse exatamente o que Paulo disse lá, né? Todos aqueles requisitos se enquadram, né, numa boa reputação e o principal, cheios do Espírito Santo, né? E de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante, aos quais constituamos, né? Sobre este importante negócio. Mas nós, ou seja, os apóstolos, né, os ministros ali que lidavam com a palavra de Deus, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E no caso, como estamos aprendendo aqui com o profeta, o pastor, então, persevera na oração e no ministério da palavra. E aqui cita, então, o nome aqui dos diáconos, né? Qual Estevão também é um deles. Você pode ler, então, em Atos capítulo 6. Vamos aqui para mais um pouco aqui da ordem da igreja. Parágrafo 36. Assim como o pastor por si tem que fazer antes de entrar na audiência, ele deve tomar a Bíblia e estudar na quietude de seu quarto, no espírito, e está ungido para sair e falar diante da audiência. Agora, veja bem aqui, né? Deve tomar a Bíblia, estudar na quietude de seu quarto, no espírito, está ungido para sair e falar diante da audiência. Agora, como que vai ter essa quietude, como que vai ter essa meditação, se toda hora um irmão liga, pede isso, pede aquilo, e corre para lá e corre para cá? Como é que vai ter esse momento de meditação? Aí depois vem essa mesma igreja que já extraiu, já sugou tudo do pastor, já sugou todas as energias dele. Aí vem o pastor para pregar, não vai sair alguma coisa? Só mesmo a misericórdia de Deus, para dar ali uma inspiração, um renovo, para sair alguma coisa. E eu estou citando a mensagem, como você está vendo aí. O profeta dizendo, então ele deve tomar a Bíblia e estudar na quietude de seu quarto, no espírito, e está ungido para sair e falar diante da audiência. Porque se ele não faz, vai estar confundido quando sair ali. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre estas coisas. Aí muitas vezes o pastor não tem ali um momento ali com a família. Claro que as coisas de Deus em primeiro lugar, mas nós temos que lembrar que o pastor, ele também é pai, ele também é esposo. E a respeito dos requisitos lá para o pastor, você pode voltar lá e ler, ele precisa governar bem a sua casa. Como que ele vai governar? Como que ele vai governar a igreja? Como que ele vai pastorear a igreja? Porque o próprio Paulo faz esse questionamento ali. Como que ele vai manter ordem na igreja se não governa bem a sua casa? A coisa é séria. Agora, tem pessoas que não se importa com isso, que está satisfeito com a bagunça, com a coisa de qualquer jeito, que ele não se interessa se ele tem em ter um pastor. Ele quer ter alguém que vai lhe ajudar, financeiramente, naturalmente.
Ele não está preocupado com alguém que vai apacentar ovelhas. Ele não está interessado em alguém que vai lhe conduzir para o aprisco de Deus. Agora, eu estou preocupado com isso. E estou trazendo isso aqui porque tem pessoas interessadas e preocupadas nisso também. Que existem almas que clamam pela verdade. E já que o pastor só tem um ministério, é um profeta. A palavra inglesa pregador significa um profeta. Esta é a quarta munição da palavra. Todos nós sabemos que o Senhor vem, estamos apercebidos disso. E se cada noite o irmão Neville se levanta e diz, eis que o Senhor vem, eis que o Senhor vem, isso está bem. O pastor na plataforma está dizendo isso, porque tem a palavra para isso. E se não é um pastor, profeta para a igreja, ou melhor dizendo, um pastor estuda a palavra e te diz o que está escrito na palavra do Senhor acerca de sua vinda, e te avisa isso. De outra maneira, um ministério para a igreja com o qual ele não tem nenhuma ligação são as línguas, a interpretação de línguas, que é a profecia, ou um profeta falando. E o profeta vai dando explicações aqui a esses outros dons. Mas veja, irmãos, com o que nós estamos lidando. O pastor deve tomar a Bíblia e estudar na quietude de seu quarto, no Espírito, e está ungido para sair e falar diante da audiência. E aí já tem viagens, né, para atender pessoas que estão mais longe, que hoje é algo bem comum, né, devido a tantas circunstâncias aí. Então, como essa pessoa vai conseguir falar, né, com essa audiência ungido pelo Espírito Santo? Se não teve tempo para meditar ali, para na quietude Deus poder tomar aquele estudo, né, inspirar aquilo, trazer algo que as pessoas precisam ouvir. Porque o homem pode muito bem ali estudar a palavra de Deus, a mensagem, e vir trazer algo que ele estudou. Agora, outra coisa é vir e trazer algo pelo Espírito Santo de acordo com as necessidades que as pessoas estão tendo ali, de acordo com o que as pessoas precisam ouvir. Isso só será feito através de inspiração. Agora, no meio do movimento, do agita, como que vai ter alguma inspiração? Como que vai ter alguma meditação? Como que vai conectar no canal de Deus? E quem que vai ser prejudicado? O próprio povo. Então, 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, né, aos pastores, que sou também presbítero com eles, né, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, apacentai o rebanho de Deus. E aí nós estamos vendo o que é apacentar o rebanho de Deus, né? Conforme o profeta e a Bíblia. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, creio que os verdadeiros pastores estão trabalhando, né, para alcançar essa incorruptível coroa da glória, né, quando aparecer o nosso sumo pastor Senhor Jesus Cristo. Por isso que é um paralelo, irmãos. Você observar esses pastores aí alcançando império, lutando para
para se enriquecer aí cada vez mais presos aqui na terra, nas coisas terrenas, é muito incoerente dizer que eles estão desejando alcançar essa incorruptível coroa da glória. É contraditório. Mas os verdadeiros, sim, estão desejosos por isso aqui. Uma citação agora da Exposição das Eras, era da Igreja de Filadélfia, você pode encontrar na página 274 se você tomar o livrinho da capa azul, roxa, né? É esse livrinho aqui, estou até com ele aqui, se você tomar esse livrinho, está na página 274, tá? Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eu quero examinar estas palavras novamente, desta vez, embora eu não vá associá-las das missões, vou trazer-lhes um pensamento que foi muito arraigado na última era. Como eu já tenho declarado, esta era se fundiu na última era. Foi nesta era que Jesus disse, eis que cedo venho, verso 11. E na última era, ele ia terminar a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará uma obra breve na terra. Romanos 9, 28. Notem como este verso de Apocalipse desenrola, porta aberta, pouca força, palavra, nome. Esta porta aberta tem a ver com todos os três. Ora, o que é que a porta significa? Em João capítulo 10 diz, tornou Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Isto é certo, eu sou, é a porta das ovelhas. Ora, esta não é simplesmente uma expressão singular, isto é verdadeiramente assim. Notem, em São João 10, quando Jesus está dando esta parábola, ele se chama a si mesmo de pastor, depois ele se chama de porta. E é isto o que o pastor é para as ovelhas. Ele é verdadeiramente sua porta. Então, o profeta citando aqui João capítulo 10, depois você pode tomar aí na sua Bíblia. É bem conhecida essa escritura. Citando Jesus, nós somos pastor, né? Pastor dos pastores, e que os pastores são um tipo do nosso pastor Jesus. Então veja, são a porta. Tá vendo porque ele não pode ficar se ocupando com outras coisas, porque ele vai deixar de estar na sua posição, vai deixar de estar na porta, e aí vai entrar os lobos devoradores, vão invadir esse aprisco, vão tomar estas ovelhas e não vai dar notícia do que está acontecendo. É claro também que individualmente falando, né, tem que ressaltar aqui, que você pode abrir janelas, né? O pastor é a porta, como, por exemplo, o esposo, o marido, o homem, é a porta da sua casa, mas a mulher, os filhos, podem abrir janelas. Principalmente se tratando dessa era que nós estamos vivendo, né? As janelas que foram abertas aí por Bill Gates e tantos outros. Então tome cuidado. Não adianta só colocar a responsabilidade no pastor, no marido, porque pode abrir janelas. E se tratando do ladrão, ele não entra pela porta. Se tratando do assaltante, lembra daquela parábola daquele homem que entrou pela janela e aí não tinha as vestes? O profeta mostra que ali é um tipo das bodas. Então vamos ficar atento. Estou chamando a atenção aqui para uma situação, mas não isenta nossa responsabilidade se tratando do nosso cuidado individual, da nossa vigilância individual. Então, mais uma citação aqui, já estamos aproximando do fim. Deus sendo mal entendido, né? 23/7/61. Parágrafo 116. Agora, como seu pai no Evangelho,
como seu pastor. Eu gostaria um pouquinho mais tarde, quando seu espírito e dons começarem a chegar à perfeição, o profeta falando ali ao tabernáculo, né? A mensagem pregada ali no tabernáculo, Brana, se você observar que eles estão se afastando, então é melhor você observar. Observe aquela pessoa, apenas deixe isto ir, porque não é o Espírito de Deus nelas. O profeta ali instruindo, né, a respeito ali da manifestação dos dons e tal, e ele falando, trouxe a correção ali para as pessoas. Observe aquela pessoa, apenas deixe isto ir, porque não é o Espírito de Deus nelas. Mas quando elas são dóceis e mansas e humildes e prontas e tudo mais, esse é o Espírito de Deus. Então, irmãos, o pastor vai ter que corrigir, né? Como eu estou dizendo aqui a respeito dele ter que tomar uma posição, das pessoas tomarem posição, cada um de nós precisamos tomar uma posição. É agora ou nunca. Ou toma posição agora ou já era. Então, e muito disso vai acontecer através de correção, colocar em ordem. E vai acontecer isso aqui, vai ter as pessoas, né, humildes, dóceis, prontas e tudo mais, que vão aceitar, e o profeta está falando, esse é o Espírito de Deus. Mas vai ter aquelas que não vão aceitar. E aí, fazer o quê? O Espírito de Deus sempre se firma, vem para a palavra, vê? Ele reconhece a palavra todas as vezes. Então, se o Espírito de Deus habita nessa pessoa, ele está sendo corrigido pela palavra, ele vai aceitar. Ele quer se firmar, ele vem para ficar ao lado da palavra, se submete à palavra. Do contrário, vai se manifestar o que tem ali dentro. E para encerrar, meus queridos, essa citação aqui, que chama atenção para a nossa responsabilidade, seja do líder, seja do pastor, seja da ovelha, de todos nós. Coloca todo mundo. Parágrafo 129, 130, aqui dessa mensagem, as 10 virgens e os 144 mil judeus. Essa daqui eu tomei da editora Crentes da Bíblia. Mas essa mensagem você encontra também, não sei se os parágrafos vão bater, mas encontra também na editora de Goiânia. Só que lá ela está só com o nome As 10 Virgens. Mas você vai ver que é essa data, 11 de dezembro de 1960. Não sei se os parágrafos vão bater, mas você pode procurar em uma dessas editoras e ler ela na íntegra, a mensagem muito importante com um conteúdo extraordinário. E aqui ele volta para o julgamento das nações. Paulo disse, ousa algum de vós ir a juízo, tendo algum negócio contra o outro? Não podem cuidar destas coisas mínimas? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então, baseado nessa escritura aqui, o profeta vai e traz aqui o que eu quero chamar a sua atenção. Aqui, o julgamento que foi entregue a Cristo e aos seus, eles são advogados no júri, e ali ele se assenta no trono. Aqui está a noiva, a advogada, e aqui vem estes. Os livros foram abertos, e outro livro, que é o livro da vida, agora, o primeiro livro era o livro do pecador, que foi lançado fora, correto? Ele está condenado para começar. Ali estão os bodes, ele não tem nenhuma chance, vê? Ele é um pecador para começar, correto? Agora, ele foi lançado fora. 130. E as ovelhas, elas passam pelo julgamento. Elas tinham que ser julgadas. E os santos tinham que julgá-las. Deus não é injusto. Se há um pagão em uma terra além, nós estamos construindo santuários de ouro de 8 e 10 milhões de dólares aqui na América, ao invés de levar a mensagem lá, Deus vai nos responsabilizar, mas os poupará. Por quê? A gente observa lá no início que Jesus não mandou os discípulos, a igreja, construir edifício. Ele mandou eles ir pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Claro que nós, como
construímos uma casa, como nós temos uma casa para habitar, nós também vamos congregar e desejamos ter um local, no mínimo, confortável para nos esconder da chuva, do sol, para nós podermos congregarmos, claro. Mas veja bem, com certeza, Deus não é injusto. Você aqui, se você nunca ouviu, se você nunca viu isto antes, você não pode ser responsabilizado, mas você é responsável agora. Você vê? Vocês todos são responsáveis e nós somos responsáveis por levar a mensagem. Você é responsável, quer você a ouça ou não. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Está vendo o profeta ali falando, ali nos Estados Unidos, edifícios de milhões de dólares e tal. Não é a nossa situação aqui. Congregamos num lugarzinho humilde e tudo. Mas qual que é o principal aqui? Levar a mensagem. E o pastor, e aqueles que Deus designou para ministrar a palavra, mais ainda, levar essa mensagem, apacentar essas ovelhas. E se você ocupa o pastor com outra coisa que esteja estorvando ele de fazer isso, nós somos responsáveis por levar a mensagem. Então eu não estou levando a mensagem e ainda estou culpando o servo de Deus de levar a mensagem. Veja, Deus, como está dizendo o profeta, vai cobrar cada um. Você, eu, somos responsáveis por isso. Então, que isso possa nos ajudar a realmente colocar em prática essas coisas, nos posicionar para que alcancemos, então, misericórdia de Deus, para que alcancemos esses objetivos os quais nós estamos caminhando nessa mensagem. Que Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e até uma próxima oportunidade, que assim Deus nos permitir.